aspecto, né, da responsabilidade civil do transportador, que é visto passageiro, empregado, o próprio terceiro, né, que também acaba se envolvendo às vezes em determinados acidentes. E daí, na nossa aula passada, a gente terminou falando um pouco sobre alguns casos mais específicos, por exemplo, um furto dentro de um ônibus, algo nesse sentido, que hoje é visto como fortuito interno, e aí não poderia, desculpa, fortuito externo, e aí, portanto, a responsabilidade da empresa estaria plenamente afastada, mas a gente precisa enfrentar isso de uma forma um pouco mais contundente, perfeito? E é isso que a gente vai fazer na nossa aula de hoje. Vou compartilhar aqui com vocês. Eu gostei desse slide aqui, da cor desse slide, ficou bem clean. Então vamos lá, gente. Assalto em trem ou ônibus em curso da viagem. Aqui, então, nós temos uma situação muito, mas muito corriqueira de uma zona fronteiriça próxima, né? Não tão próxima, mas perto. A gente vê com frequência, por exemplo, assaltos envolvendo ali pessoas que vão ao Paraguai fazer algumas compras, pessoas que também se deslocam a São Paulo para fazer compras, sobretudo questões de vestuário, né? Querendo ou não, nós temos um centro muito importante no estado de São Paulo, e querendo, dentro dessa prática, nós começamos a verificar algumas situações que são extremamente complicadas, né? Assaltos envolvendo relógios, bens, joias, assaltos de mercadoria, uma série de questões, né? Quando não se transformam em morte propriamente dito, né? Então, nós temos uma situação muito séria que acaba estando presente no nosso país no modo geral, e aí, querendo ou não, esse estado de violência acaba passando também para os transportes no lato sensu, perfeito? Então, é muito comum, mesmo, vamos imaginar, você dentro de um ônibus, se deslocando de uma cidade a outra, e aí pode entrar uma pessoa dentro desse ônibus e assaltar esse ônibus. Então, é uma situação muito corriqueira quando não se transforma em uma situação mais trágica, com a própria morte e acidentes mais sérios, perfeito? A questão que a gente coloca, então, é qual que seria a responsabilidade do transportador por esses eventos, né, por esses acidentes. E isso que a gente vai enfrentar de forma inaugural na nossa aula de hoje. Então, no primeiro momento, como eu destaquei para vocês aí dentro desse slide, a jurisprudência, embora ela tinha uma variação de posicionamento, ela, querendo ou não, no primeiro posicionamento, ela sim obrigava o transportador a indenizar as vítimas, fundada em uma súmula, que é a súmula 187 do Supremo Tribunal Federal. Beleza? Destaquei para vocês, ó, o recurso extraordinário 70.400 de São Paulo, que coloca para nós o seguinte, né? Aliás, esse daí é o 113 mil. Responsabilidade civil, dano sofrido em transporte coletivo, do qual resultou morte do passageiro. Fato de terceiro impede o VBT número 187 da súmula do Supremo Tribunal Federal, possa o transportador esquivar-se da responsabilidade pelo acidente, se a culpa é presumida e constitui risco empresarial consagrado no direito brasileiro desde a Lei 2.601 de 2012. Beleza. Então, embora essa emenda não indica qual que é a questão que nós estamos tratando, é muito importante, porque eu lembro desse caso do meu professor de responsabilidade civil, exemplificando a responsabilidade ali perante terceiros dentro da minha disciplina, isso há algum tempo. E é um caso muito clássico, no qual um terceiro tinha arremessado uma pedra no ônibus em que viajava a vítima. Imagina, você está lá viajando, uma pessoa joga uma pedra, você está com a cabeça encostada no vidro, e esse vidro ali, querendo ou não, acaba estourando com essa pedra que for arremessada por esse terceiro e acaba levando a sua própria morte. E foi de fato isso que aconteceu dentro desse caso concreto. E é muito interessante porque o ministro Aldir Passarinho, que foi um ministro que votou dentro desse caso, ele foi voto vencido. E ele falou, dentro da teoria que ele estava desenvolvendo, que era um caso fortuito, e aí não geraria um dever de indenizar perante essa transportadora.
Mas ficou consignado no primeiro momento que a transportadora foi sim responsável por esse ato, perfeito? Independentemente desse terceiro ter levado ao óbito desse passageiro, mas essa jurisprudência ela foi se lapidando, foi se aprimorando, e esse voto contrário, que foi do ministro Passarinho, foi se consagrando como o majoritário dentro das construções. Então, como eu destaquei para vocês, sob a consideração, né, foi firmando esse voto no sentido contrário, que o fato exclusivo de terceira, maiormente quando doloso, caracteriza o fortuito externo, inteiramente estranho, portanto, aos riscos do transporte. Então, imagina, você é um transportador. Nada te garante que um animal não vai pegar uma pedra e vai jogar no seu ônibus. Então, você pode ter um sistema fortíssimo em relação à resistência, e hoje se tem essas questões, mas imagina, ninguém cogita, ou pelo menos pensava, pelo menos há um tempo, que teria alguma pessoa, algum animal que pega uma pedra e joga no seu ônibus e pode levar ao óbito desse seu passageiro. Então, no primeiro momento, o transportador tinha sido reputado responsável, e aí foi, querendo ou não, desenvolvendo dentro da jurisprudência e da doutrina, é claro, a consideração de passar este fortuito para um âmbito interno, que era o primeiro olhar, e levá-lo para o âmbito externo. Ou seja, não cabe, como eu destaco para vocês, ao transportador transformar o seu veículo em carro blindado. E também nem colocar uma escolta de policiais em cada ônibus para evitar os assaltos. Não é essa a atividade de um transporte tradicional, um transporte corriqueiro aí, metropolitano, não é essa a questão. Se nós estamos num país que, infelizmente, nós temos inúmeras tragédias, tem que ter aquele filme muito bom, ônibus 364, 264, agora não lembro, mas que foi aquele assalto que aconteceu no Rio, que foi um problema lá, que foi uma situação bem interessante, não vou comentar nenhum spoiler, mas imagina, ninguém pensa que será submetido àquilo, e aí, querendo ou não, não caberia essa responsabilidade perante o transportador. O problema é a falta, né, esse aprimoramento do Estado em relação à segurança pública de todos, né, de todos nós, perfeito? Então, como eu termino aí essa frase, eu falo que a prevenção de atos dessa natureza cabe ao Estado, e não existindo fundamento jurídico para transferi-la ao transportador. Perfeito? Mas vamos avançar aqui. E essa é a posição que a gente vai verificar, que de fato, tecnicamente, é a mais correta. Perfeito? E ela já vinha sendo adotada pelo Superior Tribunal de Justiça. Eu destaquei para vocês aí o recurso, Supremo Tribunal Federal, o recurso extraordinário 9997887, de relatoria do ministro Jaci Falcão, que fala para nós, responsabilidade civil, assassinato de passageiro em virtude de assalto praticado por desconhecidos num trem da Refesa durante a viagem. Ato de terceiro equiparável a caso fortuito. Inevitabilidade do fato, ausência de culpa do arguição de relevância rejeitada e na ocorrência de divergência da súmula 187 do Supremo Tribunal Federal, por inexistir um nexo de causalidade entre o acidente e o transporte. Lembrando, gente, a nossa responsabilidade civil, quando da exclusão por fortuito externo, está ligada ao nexo de causalidade. Eu sempre reitero isso para vocês. Então, esta ponte, ela resta rompida, perfeito? E aí, esse foi um primeiro posicionamento do STF. E a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, agora sim, no RESP 13.351, de relatoria do ministro Eduardo Ribeiro, posicionou-se também, responsabilidade civil, estrada de ferro, lesões em passageiras atingidas por pedra tirada do exterior da composição. O fato de terceiro que não exonera de responsabilidade o transportador é aquele que, com o transporte, guarda conexidade, inserindo-se nos riscos próprios do deslocamento. O mesmo não se verifica quando intervenha fato inteiramente estranho, devendo dano à causa alheia ao transporte em si. E a prevenção de atos lesivos de natureza do que se cogita na hipótese
cabe à autoridade pública, ou seja, ao Estado, inexistindo fundamento jurídico para transferir a responsabilidade para a terceiros. Então, o que nós temos aqui, gente? Vamos lá. O Estado é o responsável por essa segurança. Não estou falando que sempre quando houver algum fortuito, a responsabilidade do transportador será excluída. Não. Dei exemplo para vocês daquele caso do motorista que teve um mal súbito, e aí sim é um fortuito interno, porque por mais que possa falar é algo imprevisível, algo não sei o que lá, que seria uma força maior, algo nesse sentido, ou fortuito externo, caberia, pelo menos, né, a empresa que exerce esse serviço realizar exames periódicos dentro dos seus motoristas. Furou o pneu, ou sei lá, estourou o freio e caiu numa ribanceira. Mesma situação. São fortuitos que são sim aí internos. É um dever de segurança que está intimamente ligado ao risco do transporte. E não provavelmente... O Giovanni mandou até um óculos de sol aí, final de semana está chegando, já tá daquele jeito. Mas vai chover esse final de semana, hein? Então, nós temos essa ligação. Portanto, quando vem uma coisa que é totalmente fora de cogitação, que é imprevisível, igual uma pessoa arremessando uma pedra num ônibus, isso sim se torna um fato externo à atividade, é um fato estranho à atividade. A atividade desenvolvida não pode estar inerente a algo nesse sentido. Então, como eu comentei com vocês, é diferente quando tem um carro forte. Dentro do carro forte, sobre nenhum aspecto a empresa pode alegar ali, foi um caso de fortuito externo porque a gente estava passando no meio da rua e deu um tiroteio. Não, porque aí sim, como é uma atividade que envolve o risco da própria atividade, se trata, no caso, de um fortuito interno. Então, aqui nós estamos tratando de diferenciações, perfeito? Só que é muito interessante essa dicotomia aqui que eu destaquei para vocês. A jurisprudência, dentro desse caso envolvendo pedra, assalto, algo nesse sentido, ela está permitindo, sim, a responsabilidade do transportador em algumas possibilidades. Quando? Quando fica provada a conivência dos seus prepostos, omissão ou qualquer outra forma de participação que caracterize a culpa do transportador. Dois exemplos bem didáticos e bem tranquilos. Nesse caso de pedra, se essa pedra que vem de fora, só que ela passa pela porta que está aberta e o veículo está em trânsito, ou seja, algo que é contra a lei, né? Que a partir do momento que o veículo ele está em trânsito, ele tem que estar com a porta fechada, e essa pedra bate e, sei lá, e atinge a sua cabeça e você morre, aí sim nós temos a responsabilidade do transportador, perfeito? Então, nesse caso, por uma omissão ou por um ato do preposto que gerou essa conexão entre a pedra e esse passar da pedra pela janela em decorrência da porta estar aberta, responsabilidade do transportador. E também é muito comum isso daqui, quando era no trecho que se deu haver ataques ou pedradas, assaltos, e a empresa transportada deixou de tomar as providências destinadas a evitar que tal tipo de atentado continuasse, ou pelo menos de alertar a autoridade pública. Nós temos ali um caso com os Correios que, infelizmente, acaba sendo reiterado e repetido num estado específico aqui no Brasil. Nesse caso, é nítido que não pode o Correio, isso foi até uma construção que foi se consolidando, alegar que, por exemplo, em determinadas situações existiria uma responsabilidade, não existiria essa responsabilidade por um fortuito externo em decorrência desse assalto. Só que os Correios, eles já tiveram eles não tiveram eles não tiveram 5, eles não tiveram 20, eles não tiveram... Eles tiveram, tipo, 100, 1000, não sei quantos milhões de assaltos dentro dessa mesma região. E mesmo assim, passa lá sem tomar os cuidados necessários, sem estar fazendo uma escolta, algo nesse sentido. E aí sim, parece-me que é uma conduta um pouco mais omissiva em relação a essa participação dentro dessa atividade, que acaba caracterizando sim a culpa do transportador. Perfeito? Então, esses são dois exemplos que acabam sendo colocados, beleza? Avançando um pouco, vocês podem me perguntar, mas, professor, não parece que dentro do princípio da reparação integral essa questão seja muito justa. De fato, né,
não é justo deixar, por exemplo, vítimas de um eventual assalto, outros atentados, de que uma besta joga uma pedra e acaba levando a óbito alguma pessoa, enfim. Então, alguém tem que indenizar essas vítimas. A questão é quem que vai indenizar essas vítimas, perfeito? Então, primeiro, como aconteceu um ato ilícito, alguém é responsável. A dúvida é, quem deve indenizar? Perfeito? E aqui nós teremos algumas discussões que são meio que intermináveis. Por exemplo, quem tem mais possibilidade econômica, quem não tem mais possibilidade econômica. Esses fatos são estranhos ao transporte, então não poderiam ser reputados ao transportador. Mas é muito interessante porque, de fato, essa razão possui razão esse fundamento, porque o transporte, na verdade, ele não é a causa do evento, ele não é a causa do dano, mas é apenas a sua ocasião do dano. Então, portanto, de fato, parece-me que não teria um vínculo de nexo de causalidade. Mas, e o outro ponto, né? E o Estado? Será que o Estado seria o responsável, então, por esses assaltos que acabam acontecendo com frequência nas ruas, às vezes, enfim. Por que deveria responder o Estado? Deveria responder o transportador? Como que a gente impõe, então, ao transportador responsabilidade, por exemplo, fundada em um eventual risco integral, em que aí não se discutiria absolutamente nada envolvendo algo referente a nexo de causalidade? Mas como a gente vai falar de risco integral, se nem para o Estado a gente imputa isso, enfim. Então, nós olhamos por um outro aspecto. Código de Defesa do Consumidor. Eu estou como passageiro dentro de um ônibus. Eu sou consumidor. É uma execução de um serviço. Tranquilo. O que a gente vai olhar? A gente vai ver lá que dentro do parágrafo 3º e 2º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que a responsabilidade será afastada pelo fornecedor de serviço quando houver um fato exclusivo de terceiros. Então, também, é nítido que a gente não poderia pensar que essa pedra levada ao ônibus seria um defeito do serviço. Não é um defeito do serviço, é um fato exclusivo de terceiro. Então, algumas situações acabam aparecendo para nós que são situações bem problemáticas, né? Então, nós precisamos sintonizar, vamos dizer assim, 2 julgados, que são esses 2 julgados que eu destaquei aí para vocês, porque a gente precisa verificar que, por exemplo, dentro desses 2 julgados, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, responsabilizando o transportador por assalto a ônibus dentro do curso da viagem. Então, assim, olha que casos interessantes de concorrência, enfim, concorrência do evento, fato que está com conexão em relação ao serviço. Olha aqui, esses 2 julgados. Primeiro, o RESP 175.794 de São Paulo. O assalto foi praticado contra o cobrador, no qual resultou a morte de um passageiro. Diz a emenda: transporte coletivo, assalto. Responsabilidade da empresa transportadora. O assalto a cobrador de ônibus não é fato imprevisível, nem a lei ao transporte coletivo em zona de frequentes roubos, razão pela qual não vulnera a lei a decisão que impõe à empresa a prova da excludente da responsabilidade pela morte de um passageiro. Então, na conclusão do voto, o ministro Rui Rosado Aguiar, ele deu alcance ali a seguinte situação fática. Os assaltantes levaram o dinheiro do cobrador a evidenciar que o fato aconteceu em razão da existência do transporte, pois o interesse dos meliantes era o de assaltar o patrimônio da empresa, e na consecução desse objetivo terminaram por atingir a infeliz vítima. E o segundo caso do RESP 200.808 da terceira turma, fala para nós aqui, o caso aqui, o tribunal acabou responsabilizando a transportadora pelo assalto, porque o motorista do ônibus parou em ponto irregular, na qual embarcaram os assaltantes. Responsabilidade civil. Transporte coletivo de passageiros. O transportador só responde pelos danos resultantes de fatos conexos com o serviço que presta, mas nesse caso, se inclui o assalto, propiciado pela parada do veículo em ponto irregular, de que resultou vítima com danos graves. E continua, Ora,
no caso, decisiva para a ocorrência do assalto, com as suas já registradas consequências irreversíveis. Foi a circunstância da parada ilegal em ponto que não era parada de coletivo e que permitiu o ingresso neste dos marginais que cometeram a bárbara agressão ao passageiro. Então, o ministro Carlos Alberto Menezes Direito, que tem posição assumida no sentido de que o assalto a ônibus não é da responsabilidade do transportador, acompanhou o voto. Por quê? Vamos lá. Ó. Na nossa turma, tem entendido sempre que assaltos à mão armada desqualificam a responsabilidade da empresa, tendo aberto exceção apenas quando se cuida de transporte de valores, embora eu tenha ficado vencido neste último caso. Todavia, o eminente advogado da tribuna sublinhou as peculiaridades deste caso que foram reveladas pelo eminente ministro relator, qual seja, a da existência de culpa da empresa por ter parado em lugar indevido, parada que propiciou o ingresso dos assaltantes que provocaram o ferimento no recorrente. Estas circunstâncias, ao meu sentir, retiram a substância dos precedentes sobre a exclusão do fato de terceiro para a configuração da responsabilidade. Então fica evidente que a empresa agiu com culpa ao parar em lugar não devido e particularmente em lugar sabidamente perigoso, segundo a Constituição dos Autos. Então nós temos sim a possibilidade, dentro desses dois casos que eu acabei destacando para vocês, dentro do Superior Tribunal de Justiça, da responsabilidade do transportador pelo assalto, porque dentro desses julgados não ficou caracterizado o fato de terceiro, mas sim o fato concorrente da empresa e dos seus atos, dos seus prepostos em relação aos assaltos, beleza? Vamos lá, então. Qual que seria, então, lembra que eu falei para vocês, alguém precisa responder por isso. Se a empresa não é responsável porque é um fortuito externo, e o Estado também não é responsável porque a gente não está na teoria do risco integral, como a gente resolveria essa questão? Complexa, né? E eu entendo que, na verdade, essa questão, ela não necessariamente seria como uma solução de uma lide jurídica. Explico. Essa solução passaria como, por exemplo, pela contratação de um seguro, que é um seguro social, perfeito? Então vamos imaginar que dentro do poder público, município, União, nós vamos imaginar um DPVAT. O DPVAT serviria, sim, muito além para as questões envolvendo ali algum evento morte, que aí acaba já abrangendo, né? Algum evento, acidente, por exemplo, que tenha cometido essa pessoa com outra questão física, enfim. Então, dentro do DPVAT, nós temos sim uma possibilidade de uma reparação dentro da vítima, perfeito? Então, muito além disso, seria interessante porque tem essa determinação, né, de cobrança de seguro. Tem gente que fala, toda vez que você entra num ônibus, você já pagou o seguro, mas não necessariamente. Tem casos que sim, tem casos que não, mas seria muito interessante se ter sempre, quando cobrada esse valor, essa tarifa, né, do ônibus, que dentro desse valor tem, assim, um seguro, como, por exemplo, acaba correndo no acidente de trabalho, nós temos essas situações, né? Então, seria muito interessante se a gente conseguisse também conjugar alguma possibilidade aqui para a nossa responsabilidade civil. Perfeito? Então, superada essa primeira parte da nossa aula, a gente avança para o início e término da responsabilidade do transportador. Que não tem muito segredo, tá? Por quê? Porque, na verdade, no transporte de coisas, a responsabilidade do transportador está bem posta no artigo 750 do Código Civil, que fala para nós, começa no momento em que ele ou seus prepostos recebem a coisa e termina quando é entregue ao destinatário. Perfeito. A questão e as pessoas? O nosso código não menciona absolutamente nada. Porque a cláusula de incolumidade, que é aquela cláusula de que o transportador se obriga a entregar, entre aspas, esse passageiro até o seu destino, não estabelece ali quando que é o início, quando que não é o início dessa modalidade contratual. Então, o que nós temos, né? Dentro disso, nós precisamos verificar onde começa e onde termina, portanto, a responsabilidade do transportador.
E logo a gente precisa verificar quando que é o momento da celebração do contrato e o começo da sua execução em si. Perfeito? Faltou um J ali, mas acabou já ficando assentado que, sendo consensual o contrato de transporte, ele se consuma pelo simples acordo de vontades. Ou seja, a partir do momento em que o passageiro dá sua adesão às condições pré-estabelecidas pelo transportador, está celebrado o contrato. Perfeito? Então, feita ali o aceite em relação às cláusulas do contrato, o contrato já fora estabelecido. Ou seja, o pagamento da passagem não é de forma veemente necessário para fechar o contrato de transporte. Ou seja, para fechar o contrato de transporte, basta a adesão das cláusulas contratuais. Perfeito? Por quê? Porque em muitos casos só é feito no curso ou no fim da viagem o pagamento. Cada vez mais raro isso, né? Mas era muito comum em trens, algo nesse sentido, esse recolhimento durante a viagem ou no final, e até mesmo depois, por exemplo, no caso de contraprestação, nos contratos de prestação ali, né? Ou seja, no parcelamento, algo nesse sentido, que não se confunde com pagamentos à vista, por exemplo, cartão de crédito, e não se confunde com isso, perfeito? E o pagamento do preço da passagem já é uma fase de execução da obrigação assumida pelo passageiro. Então, tanto é assim que tem direito a rescindir o contrato de transportes antes de iniciada a própria viagem, tá? Nas condições do caput do artigo 740 do Código Civil, e o transportador, por sua vez, dentro do artigo 742, ele tem direito de retenção sobre a bagagem do passageiro, uma vez executado o transporte, para garantir-se do pagamento do valor da passagem. Isso é um caso interessante, né? Mas acho que a gente não vê mais isso, mas o cara pode sim reter a bagagem ali desse passageiro, beleza? Então, a execução do contrato de transporte tem lugar, então, quando acaba se iniciando a viagem em si. A partir do momento em que se inicia a viagem, a nossa chamada cláusula de incolumidade, ela se opera, perfeito? E ela vai operar até quando? Até quando este passageiro chegar ao seu destino final, beleza? No transporte urbano, essa execução ocorre de forma simultânea com a celebração do contrato. No transporte interestadual e no transporte aéreo, onde essa passagem é adquirida com antecedência, a execução tem lugar posteriormente, beleza? E a gente também tem que lembrar que a responsabilidade contratual decorre da inexecução ou da quebra do contrato, que, querendo ou não, aquele dever jurídico secundário que é o nosso inadimplemento. Perfeito? Então, isso é importante a gente colocar para vocês, porque não vai bastar, por exemplo, que o contrato de transporte esteja ali celebrado para que se tenha a responsabilidade do transportador. Nós temos, sim, às vezes, o início do contrato, só que o início do contrato ele não vai estar intimamente ligado à responsabilidade do transportador. Ou seja, é preciso que já tenha se dado início da própria execução do contrato, e não da mera celebração, para que daí sim a gente possa falar da responsabilidade do transportador. Então, só para ilustrar isso, vamos imaginar que um indivíduo pode ter adquirido uma passagem de ônibus do Rio para São Paulo e morrer quando ele estava na estação rodoviária. Ou seja, o contrato foi celebrado, mas ele não começou a ser executado. A pessoa não entrou no ônibus. Aí tinha que impor uma responsabilidade à empresa transportadora? Parece-me que não, né? Não tem nexo de causalidade, não tem execução por si do contrato, perfeito? Então, a empresa do ônibus que havia transportado para São Paulo não tem nada para indenizar, porque o acidente ocorreu antes da própria execução, antes de iniciar a própria execução do contrato, perfeito? Um ponto bem interessante, antigo, 1970, do STF. Desde que o passageiro iniciou o embarque, presume-se a responsabilidade da transportadora por qualquer acidente nos termos do artigo 17 do Decreto 2000-681-12. É isso, gente. Então, a partir do momento que a pessoa entrou ali, já era. Aí sim, nós temos o início do contrato, nós temos ali, por exemplo, no transporte rodoviário, né?
a estação de embarque, ela não pertence à empresa transportadora. Aqui em Londrina nós temos lá, por exemplo, a sala VIP da Garcia agora, né? Tudo bem, a sala VIP pertence à Garcia, mas a rodoviária de Londrina não pertence à Garcia. Então, a execução do contrato, querendo ou não, tem início ali a partir do momento do embarque do passageiro no veículo. E só vai terminar, portanto, quando ocorre ali o desembarque, né? É nítido que, por exemplo, se a pessoa está embarcando e o motorista arranca no ônibus quando ele está embarcando, e essa pessoa cai, se fere, enfim, aí tem responsabilidade nítida do transportador, tá? Porque já tinha iniciado a execução do contrato. Então, e o fato da passagem ter sido paga ainda ou não, ela é totalmente irrelevante aqui para nós, perfeito? Aqui, uma coisa é a forma do pagamento, uma coisa é a celebração do contrato e outra coisa é a responsabilidade civil, perfeito? Então, não se vincula absolutamente nada à questão do pagamento. Tranquilo? Sem dúvidas? Então vamos lá. Opa, passei um aqui. Vamos falar de uma coisa interessante agora, importante, séria, complicada. A gente já comentou um caso, né? Dos 4 amigos que estavam indo a Salvador, aí na volta, beberam, tá, enfim, caíram lá, dormiu no volante, caiu, a gente se machucou, enfim. Aquilo é um transporte gratuito. Ou seja, um transporte que você não está cobrando do seu colega, por exemplo, R$ 100 para chegar no destino. Às vezes uma carona para a faculdade, né? Pega uma carona para a faculdade com alguém, saudade das aulas presenciais, né? Mas pega uma carona, né? Uma chamada carona. Então não tem muito segredo. Só que a gente precisa verificar que o transporte que não tem nenhum ônus pecuniário para eventual pessoa, transporte, eu falei ônibus, transporte de cortesia, um transporte benévolo, enfim. Nós tínhamos algumas posições que eram divergentes dentro da doutrina, dentro da jurisprudência. Por exemplo, o professor Aguiar Dias, muito influenciado pelo Sabatier da França, ele entendia que a responsabilidade desse transportador gratuito era assim contratual, muito embora tivesse ali uma apreciação dentro da modalidade contratual. Por outro lado, o professor Caio Mar, ele entendia que existiria uma responsabilidade delitual dessa pessoa, e, na verdade, aqui eu seguindo as lições do professor Sérgio Cavalieri Filho, a gente precisa distinguir 2 modalidades, perfeito? Então, a primeira modalidade é o transporte aparentemente gratuito e o segundo é o puramente gratuito, perfeito? O primeiro é o seguinte, eu destaquei para vocês, há transporte aparentemente gratuito quando o transportador tem algum interesse patrimonial no transporte, ainda que indireto, como ocorre, por exemplo, no transporte que o patrão oferece aos empregados para levá-los ao trabalho, do corretor que leva o cliente para ver o imóvel que está à venda, etc. No transporte aparentemente gratuito, nada se modifica em relação à responsabilidade do transportador. Ou seja, a responsabilidade, portanto, ela é objetiva e só pode ser evidida pelo fato exclusivo da vítima, pelo fortuito externo e pelo fato exclusivo de terceiro. São ali as interrupções do nexo de causalidade. Beleza? Então vamos imaginar, né? Uma pessoa que tem 65 anos. Um dos benefícios que ela tem é andar, né, nos circulares aí, sem ter que pagar a tarifa. Se ocorre um ato ilícito por esse transportador dentro dessa viagem que não foi paga, é nítido que a empresa que está transportando essa pessoa, essa pessoa com uma idade mais avançada, tem que ser responsabilizada. Beleza? Tem gente, por exemplo, se discutiu muito a gratuidade para secundaristas, né, para as pessoas, para estudantes, no modo geral. Nós temos em Londrina algumas isenções, é, até mesmo totais de tarifas para alguns alunos, né? Aqui é o mesmo caso, se essa pessoa entra nesse ônibus, mesma situação.
Eu não sei, eu não tenho conhecimento dentro da instituição, mas eu lembro que tinha alguns ônibus de prefeitura que acabavam se deslocando, mesma situação também. Aliás, é uma situação um pouco mais complexa, porque nós temos ali uma responsabilidade, às vezes, de uma prestadora de serviços, que tem um contrato com a prefeitura, às vezes da própria prefeitura. Só que o que eu estou querendo dizer é que, por mais que esse transporte seja aparentemente gratuito, ele não é, tá? Então, por mais que não tenha um custo de uma tarifa, ele tem um custo e esse custo ele é repassado aos demais usuários. Então, essa empresa transportadora, ela acaba não operando com prejuízo. Nós temos agora com a pandemia algumas situações muito interessantes, só que essas empresas que prestam essa modalidade de serviço, geralmente elas têm um superávit muito alto, são empresas que têm alguns benefícios fiscais, então é nítido que esse transporte, querendo ou não, ele pode aparentemente parecer, como o próprio nome diz, não oneroso, mas essa onerosidade é transportada e transformada para terceiros. O que importa aqui para vocês? Essa possibilidade será objetiva, ponto. E ela pode ser, sim, excluída a partir do momento que fique consignada excludentes no nexo de causalidade. Fortuito externo, fato exclusivo da vítima e fato exclusivo de terceiro. Ponto. Só que, por outro lado, nós temos uma modalidade muito interessante, muito corriqueira, que todo mundo já passou, que é o transporte puramente gratuito. Ou seja, é um transporte que não é aparentemente de graça, mas ele é de graça 100%. Ele legitimamente é aquela carona do brother, enfim, daquela carona daquela pessoa que está te dando ali uma carona sem nenhum compromisso, para trocar uma ideia, para, sei lá, vocês sabem, né? Não cobrar nada. Mera cortesia do transportador, como no caso de alguém que se dá uma carona para o amigo, socorre uma pessoa que está ferindo na estrada ou sem meio de condução. Então, nós temos um posicionamento que vai falar que a responsabilidade ali seria uma responsabilidade civil objetiva, uma responsabilidade contratual, melhor dizendo, uma responsabilidade contratual, que por mais que seja uma modalidade puramente sem ônus, por mais que ele não tenha nenhuma onerosidade, ele pode sim ser visto como um contrato. Tem vários contratos não onerosos dentro da... Vários não, mas alguns contratos não onerosos dentro da nossa sistemática, os contratos existenciais, enfim. Então, por mais que tenha muita gente que hoje não, nem tanto, que essa responsabilidade seria uma responsabilidade contratual, a gente não pode ver que isto é uma responsabilidade contratual. Perfeito? Por quê? Porque, na verdade, você não tem uma contraprestação em si, né? Então, o nosso artigo 736 do nosso Código Civil, ele foi muito feliz quando ele falou para nós, ó, não se subordina às normas do contrato de transporte o feito de forma gratuitamente, o feito gratuitamente, por amizade ou cortesia. E complementa, ó, parágrafo único. Não se considera gratuito o transporte quando, embora sem remuneração, o transportador auferiu vantagens indiretas. Aqui é exatamente uma situação que a gente precisa verificar. O transporte, que é puramente de graça, ele não é um contrato de transporte. Então, qual que seria a responsabilidade que esta pessoa que transporta uma outra pessoa sem nenhum ônus teria? É que a gente vai verificar a seguinte questão. Tem gente que fala, por exemplo, tem uma súmula 145 do STF, aliás, do Superior Tribunal de Justiça, que fala assim, ó, no transporte no transporte desinteressado, de simples cortesia, o transportador só será civilmente responsável por danos causados ao transportado quando incorrer em dolo ou culpa grave. Ou seja, só quando tiver dolo ou culpa grave. Pessoa que bebeu e dirigiu e levou esse amigo de carona, nós teríamos uma responsabilidade dessa pessoa por dolo ou culpa grave. Somente assim. A questão parece-me que essa responsabilidade contratual, que seria vinculada a uma culpa grave ou algum dolo, excluindo a culpa leve, levíssima, culpa média, enfim, seria a gente verificar a possibilidade da responsabilidade
deste contrato sem ônus através da nossa chamada responsabilidade extracontratual, a nossa responsabilidade aquiliana. Por quê? Porque é o seguinte, quando alguém está transportando uma outra pessoa por uma mera cortesia, não tem a menor intenção de formalizar um contrato. Então a gente não pode falar em responsabilidade contratual, porque não se forma um contrato. Perfeito? Ou seja, não temos a relação jurídica firmada entre A e B. Não tem uma relação jurídica contratual e nem configura um vínculo jurídico convencional. Ou seja, é um simples ato de liberdade, de liberalidade, da vontade das partes que não manifestam um vínculo contratual e ponto. Mas é inegável que quando alguém dá ou aceita uma carona, nenhum dos dois tem o propósito de emitir uma declaração de vontade que é vinculante. Por exemplo, o Vinícius me ofereceu uma carona. Só que o Vinícius falou, pô, tem que buscar minha namorada, não vai mais dar pra... Eu falo, não, mas você firmou um contrato aqui comigo, pô. Olha o vínculo aqui de vontade, a gente manifestou, você falou que ia me dar carona, eu aceitei e acabou. Então eu vou exigir você uma responsabilidade contratual. Então a questão é exatamente que a gente não tem a possibilidade de... eu tinha uma situação muito interessante na minha graduação. Né? Eu ia de carona com um amigo meu, e esse meu amigo, ele começou a namorar, não namorar, mas começou a ficar mais sério com uma menina, e aí ele parou de voltar, porque eu estudava em Londrina, moro em Biporã, e ele parou de voltar, ou às vezes ia mais cedo, enfim. Seria mesmo uma situação de eu entrar ali com uma ação de, sei lá, obrigação de fazer para ele restabelecer essa carona comigo. Só que a gente não tem como a gente fazer isso, porque não existe um vínculo, não existe uma manifestação, por mais que tenha a manifestação de vontade, é uma manifestação que é muito relacionada à liberalidade, né? Tipo, pô, vamos junto, enfim, para trocar ideia, um ajudando o outro, algo nesse sentido. Então, é nítido que a gente não pode comparar este contrato como, por exemplo, um contrato de doação, um contrato de mútuo, que são sim contratos sem onerosidade para essa pessoa. Então, é claro que falar de responsabilidade contratual dentro do transporte puramente gratuito é uma situação muito delicada, né? Parece que não faz muito sentido. Então, vamos ver a lição do professor Carlos Alberto da Mota Pinto, que tem um livro, um clássico do nosso direito civil, que fala o seguinte, ó, por falta de intenção de efeitos jurídicos desses termos, distingue-se os negócios jurídicos dos chamados negócios de pura obsequidade. Estes são promessas ou combinações da vida social, as quais é estranho o intuito de criar, modificar ou distinguir no vínculo jurídico. Por exemplo, um convite para um passeio, para o jantar, etc. Então, a falta de vontade de efeitos jurídicos distingue igualmente os negócios jurídicos dos chamados acordos, ou agreements, ou ainda gentlemen's agreements. Ou seja, aqui ele está situando essas questões. E, além disso, nós temos, então, uma aplicação em relação ao artigo 392 do nosso Código Civil, que vai falar para nós o seguinte, que quando a gente pega esse artigo 392 e a gente acaba equiparando a culpa, ainda que a culpa grave, ao dolo, nós temos uma situação muito delicada. Por quê? Porque o artigo 392 do Código Civil, ele vai falar lá de forma explícita em relação ao dolo e não em culpa grave. Então, a gente não pode aplicar a responsabilidade para essa pessoa quando nós estivermos diante de culpa grave. Deixa eu só abrir aqui o Código Civil para a gente ver o 392, só um minuto. O 392, ó. Nos contratos benéficos, responde por simples culpa o contratante, a quem o contrato aproveite, e por dolo aquele a quem não favoreça. Ou seja, nós estamos lá no inadimplemento das obrigações, no título inadimplemento das obrigações, das disposições gerais, antes de falar da mora, vem o legislador e fala o seguinte, ó, nos contratos benéficos, vai responder por dolo a quem não favoreça. Então, quando a gente fala no começo de culpa grave,
algo nesse sentido, isso cai por terra, tá? Porque somente no caso de dolo, portanto, de dolo, que é possível responsabilizar alguma pessoa que está ali diante de um contrato puramente gratuito. Perfeito? Então, no caso de dolo, é possível sim a responsabilização. Beleza? Responsabilização aquiliana e não contratual, porque não existe contrato. Responsabilidade, portanto, extracontratual e não contratual. Transporte clandestino, né? Que é um caso é um caso trágico. Eu tô rindo, mas é. Vamos imaginar, o que é transporte clandestino? Aquele transporte que a pessoa ali, a pessoa acaba se introduzindo dentro de um veículo sem conhecimento do condutor. Nós temos vários casos, né? A pessoa que sobe num ônibus, que burla algumas situações, vai embarcar no metrô e pula a roleta, essas questões, né? E é importante falar que essa clandestinidade é o ônus de quem for alegar. Então, se o transportador alegar clandestinidade, ele tem que provar que, de fato, era clandestino. Beleza? E esse contrato, ele também não pode ser visto como um contrato gratuito, por quê? Porque essa pessoa que está prestando esse serviço não tinha conhecimento dessa pessoa que está sendo beneficiada por esse transporte. Então, é uma modalidade distinta das duas primeiras hipóteses que nós trabalhamos. O caso que eu falei rindo, mas é trágico, que foi noticiado lá no aeroporto de Roma, que um rapaz foi encontrado morto no compartimento do trem de pouso de uma aeronave. Qual que foi a inteligência do rapaz, né? Ele burlou a fiscalização no aeroporto do Rio de Janeiro e ele acabou adentrando na aeronave e foi se esconder no trem de pouso, né? O trem de pouso acaba subindo, ele ficou num compartimento ali que fica entre o trem de pouso e o bagageiro, algo nesse sentido. E é nítido, gente. A gente tem ali a pressurização, não sei, tem que chamar o Lito do Aviões e Músicas aqui para dar a aula para a gente. Só que essa parte, ela não é pressurizada. Então é nítido que você está lá, você está a menos não sei quantos graus. E a anta foi se esconder dentro desse... Não é... Eu lembro qual foi o filme que a pessoa ela escapa pelo trem de pouso, você não é 007. Só que aí era na hora que o avião já tinha pousado, é um pouco mais factível. Tem um caso também de um assalto, pode ser, Lucas. Eu acho que tem alguns filmes, na verdade, que devem situar algo nesse sentido. Mas assim, o filme pode ser até minimamente realista, se na hora de pousar o avião, a pessoa, sei lá, tem um porãozinho, a pessoa vai ali, entra no porãozinho e sai pelo trem de pouso. É um pouco mais... Só que se a pessoa está lá no ar, não sei quantos, enfim, altitude, é nítido que a pessoa vai congelar lá de forma instantânea. Então, não é um ambiente pressurizado, as malas têm uma tecnologia para suportar essas temperaturas, mas o inteligente foi encontrado lá no trem de pouso congelado. E aí vai falar, pô, mas aí daria responsabilidade para a Itália? Não, né? Claro que não, porque essa pessoa que é o viajante clandestino não tem responsabilidade contratual, porque não tem contrato, e nem na delitual, porque você tem o fato exclusivo da vítima. Então, transporte, novamente, é mera ocasião e não a causa, como eu estava explicando para vocês lá no fortuito externo. Beleza? Mas se resultar provado que a omissão injustificada do transportador concorreu, aí é nítido que a gente tem uma culpa concorrente ou um fato concorrente, e aí a ponderação, né, entre as culpas. Vamos imaginar, pô, fiz lá um termo de adesão com, vamos pensar uma boa aqui, Qatar Airways, A380, aquele lá que tem, agora pararam de 4,380, né, mas dois andares com lounge, você vai lá de first class, ou seja, porra, tomar Dom Perignon, aquela maravilha, né? Só que daí tem lá dentro desse contrato, a Qatar Airways não se responsabiliza por eventuais danos ocasionados dentro desse transporte. Gente, esta cláusula de indenizar é nítida que ela é absolutamente nula. Nós temos o artigo 734 do Código Civil, nós temos a súmula 161 do STF, então é nítido que se estiver ali dentro do contrato de transporte alguma excludente, vamos imaginar, né?
Correios. Imaginamos que o Correios criou uma cláusula de não responsabilidade em relação à entrega desse. É claro que tem seguro, seguro facilita, tem uma série de questões. Mas nós temos, sim, algumas questões que precisam ser verificadas dentro do plano concreto, né, no plano dos fatos. E aí é nítida que essa cláusula de não indenizar, ela será vista como inoperante. A gente ia começar, eu falei muito de aeroporto, muito de aviões e músicas, né? Mas na próxima aula a gente vai entrar de forma profunda em relação ao transporte aéreo. Vamos verificar a ideia da Convenção de Varsóvia, a Convenção de Montreal, a análise do STF, é um ponto muito... O Lito é feríssimo, cara. Nossa, ele é... O cara, assim, o cara tem muito amor pelo que ele faz e, mais importante de tudo, eu vi que, por exemplo, agora a Juliette, ela teve um avião que foi arremetido, né, 2 vezes na semana passada. E antigamente as manchetes dos jornais eram muito sensacionalistas, né? Mas o ato de arremeter no avião é algo extremamente técnico, né? A gente não tem que ter medo. É bom que ele tenha feito esse procedimento, porque se talvez ele não tivesse feito, teria dado problemas. E aí sim teria dado problemas. Então é um ato de segurança. E aí, eu acho que com esse tipo de papel que ele tem, além de outros papéis, ele acaba desmistificando um pouco da aviação. Claro, tem gente que tem pânico, tem medo, é compreensível, só que, querendo ou não, ele tem até mesmo, já há algum tempo, turmas que ele faz essa mediação para a pessoa, às vezes, superar esse medo. Mas, enfim, voem, aproveitem a vida quando a pandemia permitir, porque ela é maravilhosa. Beleza? Então, gente, obrigado. A gente volta na terça-feira que vem para falar, portanto, de transporte aéreo, que eu acho que talvez vai ser um tema que vai ocupar provavelmente a nossa aula inteira, tá? Porque é um tema complexo, são posicionamentos recentes, posicionamento de 2017, acho que 2016, e aí a gente vai verificar algumas questões na próxima aula, beleza? Então, até terça. Fiquem todos bem, se cuidem, protejam-se do frio, protejam-se da chuva. Boa sorte aos palmeirenses, aos são paulinos. Cuidem do coração. E é isso. Obrigado. Falou, professor. Boa noite. Valeu, Falou, professor. Boa noite. abraço. Valeu.